Bom dia, gente. De volta para falar mais alguma coisa sobre as leituras que a gente lê na Bíblia e as pessoas utilizam elas para fazer com que o povo, com que as pessoas que têm, eu acho até um pouco de preguiça mental, porque as pessoas devem ter uma certa dificuldade de pensar, de coordenar coisas, de juntar conhecimentos. Então as pessoas vivem num mundo em que elas estanqueiam as coisas, né? As coisas de Deus são estanques das coisas do mundo, são coisas estanques do mundo do universo, são coisas estanques. Cada coisa é uma coisa e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de pegar toda essa gama de conhecimento, mesmo os mais simples, que frequentaram pouca escola, que nos formaram altamente, mas eles já têm uma gama de informação, se eles quiserem, logicamente, né? Se não preferirem ficar no WhatsApp da vovó, se eles quiserem, eles têm uma gama de informação muito grande em que eles podem pensar coisas, né? Mas acontece que as pessoas têm uma preguiça mental muito grande, então elas preferem receber informações prontas, em vez de buscarem a ligação dessas informações, em vez de investigarem como essas informações estão chegando até eles e por que muitas vezes essas informações não são reais. Então, isso acontece muito nesse campo religioso, né? Existe, de um lado, pessoas inteligentes, mas preconceituosas, né? São aquelas que se dizem os ateus, que não conseguem juntar conhecimentos e coisas estanques. E existem aqueles que são os religiosos, que, em compensação, não aceitam o que aqueles inteligentes dizem para eles que é. E os dois não conseguem se entender e misturar as coisas e ver que, juntando os dois, sai alguma coisa bastante lógica e bastante razoável e bastante aceitável e bastante comprovável. Então são coisas que é muito difícil da gente assistir e ficar calado, né? Então hoje nós vamos fazer o que eu sempre falo. A gente vai na Bíblia para frente, aí de repente a gente tem que dar uma voltada para trás para a gente ver o que aconteceu, o que acontece e por que pode ter sido daquele jeito. E entendendo mais um detalhe que eu ressalto sempre: todas as explicações no Gênesis na Bíblia foi dado para povos primitivos que não tinham acesso a nenhum tipo de informação. Então, são pessoas que sabiam o sol da lua, da planta que nascia no chão, que dependia da chuva, e ligavam chuva, sol e coisa assim com alguma coisa que facilitava a plantação, ou a caça ou a pesca. Então, a informação, a coisa toda, se girava em torno disso, basicamente em torno da alimentação, você entende? Então, isso aí, para explicar para essas pessoas alguma coisa que saísse fora desse limite do raciocínio que eles estavam, era muito difícil. Então, naquele tempo, Deus usa de sentidos figurados que sejam adaptáveis ao que aquelas pessoas podem entender. Então, nós hoje vamos fazer uma volta. Nós vamos chegar à arca, certo? Nessa volta à arca, nós vamos recomeçar. Nós já falamos que o universo, o natural do universo é o escuro. O universo tem energia. São elétrons, nêutrons, prótons, bósons, um monte de partículas energéticas.
Essas partículas energéticas e esse escuro, sozinho, formam a eternidade. Mas aí aparece alguma coisa que é diferente. Aparece o ânima, a vida. A vida não surge na Terra. A vida surge no vazio, no éter, na energia. É onde está Deus. Deus é a vida ali. E o que Deus faz? Deus materializa energia. Deus transforma energia em átomos. Transforma átomos em matéria. E depois de a matéria condensada, Deus no Big Bang abre o universo para ter pontos de luz. Porque o natural do universo, da eternidade, é a escuridão, é a falta de luz. O que diferencia Deus e as coisas é a luz criada. Então, a luz é a novidade no universo. Até hoje, a luz é a novidade no universo. Não existe outra novidade que não seja a luz. Dessa forma, quando ocorre o Big Bang, aquelas massas que Deus criou de matéria, elas se espalham para todos os lados, como em qualquer explosão. Começa no meio e se espalha de forma redonda para todos os lados indistintamente. A matéria sai extremamente quente. Extremamente quente. A matéria saindo extremamente quente, para criar vida ela tem que esfriar. Então aí entramos novamente naquelas fases, né? Que falam que Deus criou em seis dias, descansou no sétimo. Né? Só que nós sabemos que não são 6 dias de 24 horas. São 6 etapas que podem ter durado bilhões de anos. Porque para Deus o tempo não existe. Na eternidade, o tempo é irrelevante, ele não existe. O tempo existe para quem? O tempo existe para a matéria. É a matéria que consome energia e se consome e se acaba. Então, o tempo existe para quem se consome. Para quem não se consome, como a eternidade, como Deus, o tempo não existe. O tempo não o prende a nada. Ele é livre do tempo. É difícil de entender porque a gente vive preso ao tempo, mas Deus é livre do tempo. A eternidade é livre do tempo. A eternidade não conta tempo. A eternidade é. Ela só é. É como disse Deus: eu sou o que eu sou. E a eternidade é o que ela é. Dessa forma, os corpos espalham-se pelo infinito, pelo cosmo, como muitas pessoas dizem, e os corpos maiores formam as estrelas, vamos falar de uma forma simplificada, formam as estrelas, e essas estrelas atraem os corpos menores por magnetismo, como se fosse um ímã, certo? Então atraem, e esses corpúsculos menores ficam afeitos a esse sistema solar. Vamos colocar já para trazer para o nosso sistema, ao sistema solar. A nossa estrela nem é das maiores, talvez é uma das menores, certo? Mas é uma estrela que está aí há bilhões de anos, fornecendo energia e ainda continua quente. Em contrapartida, a nossa Terra, ela esfriou. E esfriando, ela criou condições para a vida. Muito bem. Para esfriar e criar condições de vida, nós sabemos que todos os planetas têm chuva de alguma coisa que vai refrigerando o planeta. A nossa Terra tinha chuva de H2O, de água. Então, começa aí. O dilúvio é para esfriar a Terra, para preparar a Terra para a vida. Então, o dilúvio é isso.
Quem é Noé? Noé é a mão de Deus. Quem é a arca? A arca é a terra. Não vai haver nenhuma arca no Monte Ararat. Ninguém vai achar uma arca no Monte Ararat. Primeiro que nem cabia todos esses bichinhos lá dentro daquela arca. Isso é uma discussão. Como é que vai enfiar lá dentro? Lógico que não vai enfiar lá dentro. Deus é lógico, Deus não é caótico, Deus é organizado. Então, não é uma arca que ele vai enfiar a infinidade de vida que existe no mundo. Então, a Terra esfria. A Terra esfria. E a Terra esfriando, como nós já dissemos, surgem os nucleotídeos, que são a base, são a marca da vida. Surgem os nucleotídeos. Se surgem na Terra ou se vêm de fora, isso pouco importa. Porque do mesmo jeito que surgiriam aqui, surgiram fora e podem ter vindo um asteroide, em qualquer coisa. Isso não importa. Importa que eles surgem. Eles se combinam, são átomos que se combinam. Esses átomos, ao se combinarem, eles criam a condição de reproduzirem o que eles são. Criam seres, vamos dizer assim, que não são seres, ainda são só projetos semelhantes a eles. Esses projetos semelhantes a eles se unem em hélices. Essas hélices para quê? Essas formações para quê? Para prender energia, para segurar energia, para manter energia. Ao manter energia, cria-se o primeiro ser, não podemos nem dizer unicelular, é só um serzinho que cria ali, que ele mantém energia. E ele tem a tendência a se espiralizar, virar hélice e reproduzir essa hélice. Mas prender energia numa hélice solta é muito difícil. Então, esse sistema se organiza e cria uma membrana de proteção em que eles atraem energia e prendem energia próxima a ele para o uso quando for necessário. Esse é o princípio. Daí para frente surgem os peixes, surgem os anfíbios, depois passamos para os répteis e finalmente nós chegamos aos homens. Isso é a organização da matéria, porque Deus não é caótico. Deus, quando dá uma ordem à matéria, a matéria precisa se organizar para atingir aquilo que é o plano de Deus. Então, tudo tem o seu passo correto e o seu tempo correto. Na Bíblia existe uma expressão, uma coisa que diz assim: tem tempo de espalhar pedras e tem tempo de juntar pedras. Então, tudo tem o seu tempo devido. Então, essa formação, essa coisa toda, ocorreu no devido tempo. Muito bem. Então, nós estamos numa arca enorme, esfriando e criando vida. Noé, como disseram, estava com a esposa, com as filhas. Então, nós já pulamos uma faixa grande de tempo, muito grande de tempo. No momento em que começou a juntar o macho e fêmea, já chegamos lá em cima, onde Noé está com a esposa e com as filhas. Muito bem. Aí vem o ateu e fala assim, não, porque Noé entrou as esposas e teve filhas com as esposas. Bom, vamos tirar isso desse contexto e vamos passar para um outro contexto. Vamos pegar um grupo de macacos, de chimpanzés. Eles formam bandos, certo? Esses bandos, eles começaram com um bando de uma vez? Certamente que não. Esses bandos começaram com um casal. Esse um casal teve filhos. Então, para crescer e multiplicar, a natureza que Deus criou, ela é sábia. Ela dá mais espaço, precisa de menos homem e mais mulher. Então,
o que acontece? Nascem normalmente mais mulheres do que homens. Porque uma mulher fica, passando para nós homens, durante um ano para gestar um. Um homem pode gerar um filho por dia em alguma outra mulher. Então, o crescer e multiplicai-vos tem essa lógica. Muito bem, começaram no bando e tinha lá o casal. O casal teve filhos. Os filhos cresceram, mas era sempre um a um a um. E a família precisa aumentar para defender o seu território onde ela se alimenta. Então, qual é a solução lógica? A solução lógica é o varão que está em condição de fornecer o gameta para a procriação, quando a fêmea chega no ponto de poder procriar, o varão a engravida. Então, pai engravidava a filha. Nos macacos é assim até hoje. Se o bando você começar com um casal, daqui a pouco eles vão ser um bando. Mas vai ser como? Pai engravidando filha, irmão engravidando irmã. E assim por diante. O que nós criamos foi um conceito do incesto, mas isso foi criado por um motivo muito simples. E foi muito bem arraigado e é muito bom que seja assim. Porque se você continua, se a família tem algum tipo de doença, alguma coisa que seja geneticamente transmissível, e você continua cruzando familiarmente, essa doença genética tende a piorar e a criar seres extremamente doentes. Isso porque nós somos do mundo ocidental, então nós achamos que Deus é branco, nós achamos que tudo é branco, que tudo é loiro ou castanho claro, olhos verdes, né? E de repente não era. Ué, fazer o quê? Não é. Então o que acontece? As famílias nobres na Europa, os ricos, aqueles beleza, que queriam manter o poder na mão daquela nobreza, não queriam se misturar com nada, eles se casavam familiarmente. E eles foram percebendo que rainhas, monarcas e coisas assim nasciam cada vez mais defeituosos. Essa observação levou eles a descobrir que eles apuravam geneticamente doenças. Eles não sabiam que era apurado geneticamente, mas eles descobriram que aquele casamento consanguíneo levava eles a problemas. Então eles passaram a misturar uma família nobre, escolhiam uma família nobre de outro para casar, para misturar, por quê? Para evitar esse tipo de problema genético. E com isso, a religião, ela se apropriou desse termo do incesto. Mas não é por uma questão de que seja pecado, gente. Não é por uma questão de seja pecado, gente. É por uma questão de saúde pública, é por uma questão de saúde humana, é por uma questão de sobrevivência. Então, o que acontece é isso. Evita-se hoje casamentos consanguíneos por causa disso. Porque apura doenças genéticas. E não porque seja um pecado. O pecado, quem colocou o pecado original foi a igreja, quem colocou o pecado do incesto foi novamente a igreja, que a igreja na época que descobriu isso tinha muito poder, estava matando, destruindo, fazendo o que queria, ela tinha um poder imenso, então ela pegou aquilo lá e espalhou como se aquilo fosse um pecado gravíssimo, né? Mas isso, na natureza, filho casar com mãe para procriar, com irmã, pai com filha, isso na natureza acontece normalmente. Acontece normalmente. Né? Então, o que nós temos hoje é isso. É um problema desse tipo. Aí dizem, não, porque Noé entrou as suas filhas. Noé realmente entrou as suas filhas.
Eles eram pouquíssimos cidadãos. Eles precisavam de mais gente. Eles precisavam dominar e proteger para a sobrevivência deles. Então, a arca nada mais é do que o esfriamento da terra, a saída dos nossos invólucros de vida, de unicelulares para multicelulares, que nós já dissemos que nós somos condensação de energia, nós somos mais, talvez nós sejamos mais vácuo do que matéria, se nós formos olharmos bem no microscópio, bem a fundo, nós somos mais vácuo do que matéria. Então, isso nos levou a termos uma arca, um Deus, entendeu? Já lá para os pouco entendidos, porque o homem sempre quer uma explicação da origem, isso é natural, o homem é curioso, então precisava de uma explicação da origem. E a origem é essa, simplesmente. Então Deus explicou, deu a entender como é que se formou o macho, a fêmea, e como é que se nomeou, porque Adão nomeou. Na verdade, não foi Adão e Eva que nomeou. Cada local, cada lugar tem um bicho diferente, então não tem como Adão e Eva nomear todos os bichos. Só na Bíblia que a gente consegue imaginar que o Adão era loiro dos olhos azuis e Eva era a Barbie, né? Você entendeu? Isso simplesmente não aconteceu. Simplesmente não aconteceu do jeito que está sendo difundido. As pessoas precisam interpretar as coisas. As pessoas precisam entender as coisas. As pessoas precisam abrir mão da má vontade de um lado e da exploração e malandragem do outro. E todo mundo tratar de forma reta, correta e séria as coisas de Deus. Porque Deus, já repeti, já falei muitas vezes, Deus é organizado, Deus não é caótico, Deus é justo nas coisas que faz e exato nas coisas que faz. Nada, nada que está aqui na Terra, que nos acompanha, tem um desmotivo de existir. Tudo tem o seu motivo de existir. A gente talvez não saiba qual o motivo, mas tudo tem um motivo para existir. Porque é assim que é o plano de Deus. Então a gente precisa entender. A arca é a terra. Noé foi Deus. Depois, Noé, a esposa e as filhas, já é uma outra época, em que as tribos de hominídeos são pequenas, os mais capazes se unem e, de repente, são obrigados a usar a consanguinidade para aumentar a capacidade de produção e defesa do seu território. Então, gente, vamos entender as coisas como elas têm que ser entendidas. Pode parecer bonito, mais bonito na Bíblia e mais frio aqui, mas a realidade é essa. Deus só explicou de forma bonita para quem não poderia entender de forma mais séria, mais científica, mais profunda, porque tudo, nada que está aí não acontece se Deus não permitir, porque é Deus que junta matéria, é Deus que dá ordem para a formação do átomo e é Deus que dá formação para nesse oco desse átomo existir ele com vida dentro de você. Então, gente, muito cuidado com o que você faz com você mesmo, porque Deus mora dentro de você. E ele, uma coisa que ele pediu é que você cuidasse bem do seu templo. Não do templo lá de concreto, de não sei o quê. É do seu templo. Deus quer que você cuide bem do seu templo. Deus quer que você cuide bem da vida que ele te deu. Deus quer que você cuide bem do invólucro
para que a vida que ele te colocou dentro não sofra com o invólucro mal cuidado. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado, vamos viver uma vida natural, normal, sem abusos. Desde já, eu termino aqui dizendo agora, saúde é um estado muito complexo. Saúde inclui desde lazer, moradia, trabalho, a você estar sem doenças. Lazer, moradia e trabalho é um serviço que hoje em dia nós sabemos depende de governos inteligentes, de governos comprometidos com o povo, para que o povo tenha direito a isso. Porque se o povo não tiver direito a isso, a ausência de doença não é saúde. Entendam isso, a ausência de doença não é saúde. Se você não tiver o que comer, o que vestir, onde morar, se você não tiver direito a lazer, se você não tiver direito de ver sua família, se você não tiver direito de se distrair um pouco, de ser você mesmo um pouco, você não tem saúde. Mesmo que você não esteja com alguma doença física visível, você é alguma doença mental invisível, você tem. E o invólucro que está guardando Deus está defeituoso. E aí não é por sua culpa. Aí é culpa por quem governa, por quem decide por você. Você decidiu que ele estivesse lá e ele decide por você. Então, você tem que pensar bem na hora de decidir essas coisas. Outra parte, eu sempre digo, eu sempre trabalhei em postinho de saúde, mas eu digo, postinho de saúde não é postinho de saúde. Postinho de saúde é postinho de doença. Porque você só vai ao postinho de saúde se você estiver doente ou se você vai lá para prevenir alguma doença com vacina. Então o postinho é de doença, não é de saúde. E você precisaria ir muito menos ao postinho se você tivesse a condição e a consciência de saber que o seu corpo é você que tem que cuidar. A sua saúde não é o médico que cuida. A sua saúde é você quem cuida. O máximo que pode acontecer é o médico te dar uma orientação de como você cuidar melhor para você permanecer saudável. E não você ter que ir lá toda hora falar, doutor, estou com dor aqui, doutor, estou com dor ali, ai, doutor, não sei o que. E ele fala, não come isso, não come aquilo, não come. E você continua fazendo a mesma coisa. Então a sua saúde está prejudicada. Você está maltratando aquele templo que Deus lhe deu para que ele more dentro de você. Então, receba essa informação importante. Receba Deus dentro de você. Cuide para que o seu corpo cuide bem de Deus dentro de você, que é o seu ânima, é o seu arbítrio e a sua salvação. Minha gente, muito obrigado mais uma vez por hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós continuamos conversando sobre mais alguma coisa.